Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Alisson, do canal Café e Bíblia. Meus queridos, trazendo aqui mais um vídeo para todos vocês, se são inscritos no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, certo? Lembrando de deixar as notificações, ativar o sininho para receber as notificações e deixando aquele joinha para fortalecer o nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo. Se você já é inscrito, nos ajude compartilhando esse trabalho. O intuito dos nossos vídeos é trazer um auxílio complementar da escola bíblica para os amados irmãos que são professores da escola bíblica dominical e também assim para os alunos que queiram estar aprendendo a palavra do Senhor. Estamos com um tema muito interessante nessa lição. O comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então já discorremos aqui sobre diversos temas e hoje estamos com a lição de número 12, que será ministrada no dia 17 de setembro de 2023, que será também um dia nacional da escola dominical. Olha que bênção, Neste dia será comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical no dia 17 de setembro. Então o tema da lição é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Então essa lição está bem, podemos dizer assim, bem elaborada pelo nosso pastor, comentarista Douglas Batista. E temos também a palavra-chave, que é o tema-chave desta lição, a palavra igreja, que no grego quer dizer eclésia, tirados de dentro para fora. O significado da palavra igreja, chamada de eclésia, a igreja que somos nós, templo e morada do Espírito Santo. Meus irmãos, temos aqui o texto áureo da lição, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 32. Se você não tem a lição, acompanhe na sua Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra do Senhor: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Temos também aqui a verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então a noiva de Cristo não pode se misturar com as coisas deste mundo. A igreja de Cristo não pode ser mundana. Aí diz aqui, porque ela é guardiã da verdade. Ela guarda o bom tesouro, como disse assim o apóstolo Paulo, que nós devemos guardar o bom tesouro, que é a palavra do Senhor. E as suas vestes devem ser mantidas imaculadas, puras, remidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro até a volta de Cristo. Temos aqui também a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 ao 16, e também em Efésios, capítulo 25 ao 27, e o versículo 32. Leiamos 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Continuando aqui, versículo 16, aí diz assim: foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios capítulo 5, versículo 25 em diante, em nome de Jesus. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água
pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande, versículo 32, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém, irmãos? Essa leitura bíblica em classe, onde o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e também a igreja de Éfeso, aos Efésios. Temos aqui também, amados, o nosso plano de aula. Temos aqui também o objetivo da lição. E o objetivo da lição, primeiro, é explicar a natureza da igreja do Deus vivo. Segundo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E terceiro e último, elencar as armas da igreja do Deus vivo. Então nós vemos aqui que o comentarista ele traz os objetivos da lição para que o professor ele possa estar trazendo para a classe, estar abordando todos esses objetivos da lição. Primeiro, explicar a natureza da igreja, Deus vivo. Segundo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E terceiro, elencar as armas da igreja do Deus vivo. Então, o professor ele vai estar discorrendo a lição acerca desses objetivos aqui, trazido pelo comentarista pastor Douglas Batista. Pois bem, amados, vamos agora para a introdução da lição. Queremos aqui fazer um breve comentário, um breve resumo, pois o intuito aqui é trazer os tópicos importantes e trazer um resumo para que os amados irmãos possam assim estar, podemos dizer assim, aperfeiçoado dentro do tema que irá ministrar na sua sala. Então a introdução nos diz o seguinte: a igreja local não está livre de influenciar nocivas que procuram enfraquecer sua identidade de representante de Cristo no mundo. Por isso, nesta lição é importante reafirmar a natureza da igreja e destacar seu relacionamento com Cristo. Neste relacionamento, que como igreja nós afastamos do mundo, vivemos o propósito de Cristo na terra e nos livramos das influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. Então, irmãos, aqui já vai uma orientação do nosso comentarista, onde a igreja local não está livre. Primeiro, a igreja não está livre de influências nocivas. O que é que significa essas influências nocivas? Essas influências nocivas quer dizer que a igreja de Cristo sempre vai sofrer ataques mundanos. Quando diz aqui influências nocivas, são dados inflamados do inimigo para querer entristecer a igreja do Senhor, para querer enfraquecer a igreja de Cristo. Então, nós sabemos que sempre o inimigo irá se levantar para querer atrapalhar a marcha da igreja, para querer te entristecer na fé. Então, cada dia mais que nós buscamos ao Senhor, cada dia mais que nós se apegamos a Deus, cada dia mais que nós buscamos ao Senhor, o inimigo ele não fica satisfeito. E o intuito dele é querer, através dessas influências nocivas, através das suas investidas malignas, querer atrapalhar o cristão na sua caminhada, querer trazer uma influência negativa, querer atrapalhar os caminhos do povo de Deus. Aí nós vemos aqui que o intuito do inimigo é querer enfraquecer a sua identidade de representante de Cristo no mundo. E como é que ele enfraquece a identidade do cristão? Quando muitas das vezes o cristão ele deixa com que o inimigo acabe lhe atrapalhando na sua caminhada.
quantas das vezes, quando o cristão ele abre brecha, né? Pois está escrito na palavra do Senhor que o nosso adversário está ao nosso derredor, querendo tragar as nossas vidas. A Bíblia diz que o Senhor acampa anjos ao redor do que os teme e os livram de todo mal. Mas os nossos inimigos, nossos adversários estão ao nosso derredor. Então, quando o crente ele abre uma brecha, né? Ele deixa de ir para a casa do Senhor, ele deixa de buscar ao Senhor, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de jejuar, começa a andar com amizades que não convêm, né? Na presença do Senhor. Aí ele está se deixando ser influenciado por influências nocivas, né? Por essas influências nocivas que o intuito do adversário das nossas almas é enfraquecer a nossa identidade. Nós sabemos que nós temos a nossa identidade em Cristo Jesus. E nós sabemos que a nossa identidade é quem nos identifica. Então precisamos fazer a diferença nesse mundo sombrio. Então nós vemos aqui, primeiro, a igreja local não está livre de sofrer essas influências nocivas. Segundo, o comentarista vai dizer o seguinte: é importante reafirmar a natureza da igreja e destacar seu relacionamento com Cristo. Então nós viemos de uma igreja primitiva, de uma igreja que tem princípios, de uma igreja que tem valores éticos, morais, espirituais. Nós temos um dogma, nós temos uma dogma, nós temos um estatuto, nós temos as sãs doutrinas. Então a igreja de Cristo precisa reafirmar, não só hoje, mas sempre, essa natureza, glória a Deus, esse relacionamento que há em Cristo Jesus e com a igreja na qual ele faz parte. Pois nós sabemos que o salmista Davi, ele vai dizer em um dos seus salmos: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então que nós venhamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações, que nós venhamos guardar a sã doutrina, fazer como Timóteo fez, como Paulo fez, como os heróis da fé fizeram, em guardar a palavra do Senhor e prevalecer até o fim. Então, o interessante aqui, o segundo ponto que nós observamos é que a igreja tem que manter, tem que reafirmar todos os dias esse relacionamento com Cristo. E como é que eu reafirmo esse relacionamento com Cristo? Orando, buscando, fazendo a obra do Senhor, se livrando da aparência do mal, evitando que o inimigo ele procure e encontre alguma brecha em nossas vidas. Então, nós temos que manter esse relacionamento profundo com Deus, que quanto mais nós buscamos, quanto mais nós oramos, nós lemos a palavra, o Senhor, ele nos edifica, o Senhor, ele nos dá força, ele nos renova. Então, terceiro ponto, neste relacionamento, que como a igreja nós afastamos do mundo, vivemos o propósito de Cristo na terra e nos livramos das influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. Então, o terceiro ponto aqui importante dentro dessa introdução é que nós venhamos se afastar do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Glória a Deus. Nós moramos aqui neste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Glória a Deus. Então a igreja de Cristo tem que fazer a diferença. A igreja de Cristo tem que ser luz do mundo, tem que ser o sal da terra. Glória a Deus. E é isso que o Senhor ele quer das nossas vidas. É este o propósito de vivermos em Cristo Jesus, nos livrando, Deus está ali nos guardando, da aparência do mal. Então, quando nós se afastamos do mundo, quando nós se afastamos do pecado, Deus assim, ele tem nos guardado e tem nos ajudado. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Então, este aqui, irmãos, são pontos importantes que nós estamos abordando aqui nesta lição.
Então vamos para o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico irá falar sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Como eu já falei aqui sobre a palavra-chave quer dizer igreja, falando sobre a igreja, que no grego quer dizer eclésia, que significa tirados de dentro para fora. Então, o primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo. O primeiro subtópico, a casa do Deus vivo. Olha o que diz o texto da lição. Paulo orienta a Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Está lá em 1 Timóteo 3,15, parte A. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Então o apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé. Está lá em Gálatas 6:10. Família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. A sentença do Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. Então, para nós resumirmos aqui o primeiro subtópico, falando sobre a casa do Deus vivo, Paulo ele vai orientar a Timóteo como andar na casa de Deus, como se comportar, como ter um testemunho diante daquele povo, diante daqueles homens que ali estavam ao seu redor. Então, o importante aqui, ele vai falar sobre a expressão casa de Deus, que nada mais é que uma expressão usada no Antigo Testamento, e aqui o seu original refere-se ao templo, mas o complemento que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Então, quando ele fala a casa de Deus, a casa do Deus vivo, ou a casa de Deus, ou casa do Senhor, está se referindo, aqui no seu original, à igreja do Deus vivo, que nada mais é o conjunto de membros da igreja. Mas quando o Senhor, através da sua palavra, fala acerca que nós somos templo e morada do Espírito Santo, aqui nesse texto, ele não está falando acerca do templo em si de alvenaria, da igreja em si construída de alvenaria. Aqui o Senhor irá falar acerca das nossas vidas, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a eclésia, nós somos a igreja, nós somos tirados do mundo, nós somos chamados, escolhidos para fazermos a diferença e pregar a palavra do Senhor. Então aqui Paulo ele vai tratar acerca dos domésticos da fé, da família de Deus ou do corpo de Cristo. Enfim, aqui ele vai falar acerca daqueles que estavam ali congregando, que era o conjunto de membros que fazia parte da igreja do Senhor Jesus. Segundo subtópico, a coluna e firmeza da verdade. Quem é a coluna e a firmeza da verdade? A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Podemos ver isso. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Não dá para a gente ler todas as referências, irmãos, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E o intuito aqui não é cansar os irmãos, e sim trazer uma síntese, um resumo da lição, tá bom? Trazer os tópicos importantes. Então, alguns textos a gente vai estar lendo e os demais textos os irmãos podem estar meditando em casa com mais tempo, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, tá certo? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: mas, se tardar,
para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então aqui Paulo ele vai estar tratando, com Timóteo e também com os deveres dos bispos e dos diáconos. Então ele vai falar aqui, veja que no versículo anterior, no versículo 13, ele vai falar o seguinte: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então aqui havia uma orientação de Paulo a Timóteo e aos obreiros da igreja, aos bispos, os presbíteros e também aos diáconos. Ele vai dizer: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Aqui foi quando Paulo escreve a Timóteo, nessa carta a Timóteo, que estava ali na igreja de Éfeso, e ele queria estar com eles. Nós já tratamos aqui sobre esse assunto nas lições anteriores. Então aqui ele vai falar o seguinte: mas se tardar, pois ele estava em uma viagem, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então Paulo aqui ele já está orientando, ele está dizendo: olha, se eu tardar, mas mesmo que eu tarde, eu estou escrevendo essa carta, para orientar tanto a você, Timóteo, o amado filho na fé de Paulo, como os demais irmãos, que é a igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo, que andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e a coluna e firmeza da verdade. Então nós sabemos que a igreja, a qual Deus constituiu, faz parte, de todo esse movimento, pois nós sabemos que se Deus não tivesse constituído a família, hoje não existiria igreja. Então, por que Satanás? Porque o adversário das nossas almas investe nas nossas famílias. Porque destruindo a família, ele quer destruir a igreja. Mas a Bíblia diz que a nossa família é do Senhor Jesus. E o Senhor também falou acerca da sua obra, que ele edificaria aquela pedra. E a igreja, glória a Deus, é uma igreja inabalável. Quando o Senhor falou para Pedro: olha, Pedro, tu és pedra, tu és pequenos pedaços de pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos aqui, continuando, vai dizer o seguinte: nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade, por Deus revelada, 2 Timóteo 1, 13 e 14. Essa verdade é o Evangelho de Cristo e as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Então nós vemos aqui que há uma importância, da igreja aqui na terra. Qual é o intuito da igreja? É pregar a palavra do Senhor, é propagar a palavra do Senhor, é testemunhar, é defender a verdade do Evangelho. Então, para isso que a igreja está aqui na terra, para fazer a diferença, para salvar as vidas, que estão perecendo nesse mundo. Então, nós vemos aqui, o comentarista vai dizer o seguinte: que desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Então nós vemos aqui que Deus deu autoridade, tanto para os líderes da igreja, como para os obreiros, para os bispos, para aqueles que têm liderança na igreja, para repreender, para viver também em uma vida de santidade e ser irrepreensível, e repreender toda a falsa doutrina e todos aqueles falsos mestres que queiram assim pregar uma palavra que não é verdadeira, trazer coisas que não convêm da palavra de Deus. Então nós vemos aqui
que Deus deu autoridade, né, para todos os líderes. Podemos ver isso em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, e vai dizer o seguinte aqui: se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser sal da terra e a luz do mundo. Então, o que eu tinha falado anteriormente, que nós, como igreja, né, do Senhor Jesus, como cristãos, protestantes, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser o espelho para outras pessoas, né, que quando alguém olhar para nós, venham ver Cristo em nossas vidas. Terceiro subtópico, podemos ver aqui o mistério da piedade. O mistério da piedade diz o seguinte: a verdade do evangelho é personificada em Cristo. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16, parte A. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos, Colossenses 1, 26. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Então a primeira vai falar sobre a verdade do evangelho, que foi revelada aos santos, né? E a segunda palavra, né, vai falar sobre a base do cristianismo, que é a fé cristã. Então, na sequência, aqui o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento, diz o seguinte: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, para a gente ler esse texto aqui em nome de Jesus, esse versículo. Diz assim: porque nós não somos como muitos. Olha o que é que Paulo vai dizer. Vamos pegar a partir do versículo 14 para a gente entender melhor, que vai falar sobre aqui o caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifeste em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Podemos dizer aqui os falsos mestres, né, que ensinam as palavras que não estão de acordo com a palavra de Deus, que ensinam doutrinas, melhor dizendo, que não está de acordo com a palavra de Deus. Aí diz aqui: antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na presença de Deus, como de Deus na presença de Deus. Então nós vemos o seguinte, que aqui Paulo ele vai, através dos seus frutos, através do seu caráter, através do seu ministério, Paulo ele vai orientar, ao povo de Corinto, que nós não venhamos andar em falsidade, da palavra de Deus, que nós venhamos manter a nossa fé em Cristo, que nós venhamos manter a palavra da verdade, que nós venhamos andar em santidade, que nós venhamos andar com sinceridade na presença de Deus. Então, esta é a orientação do apóstolo Paulo, que ele nos deixa aqui nesse terceiro subtópico, falando acerca do ministério da piedade. Então nós vemos aqui que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel
portadora da verdade do Evangelho. Então a igreja de Cristo está aqui na terra para pregar a palavra do Senhor, para dar continuidade, né, ao que os nossos antepassados iniciaram, onde os nossos patriarcas iniciaram pregando a palavra de Deus e fazendo a vontade do Senhor. Então nós temos, né, essa incumbência, esse compromisso de dar continuidade, pregando a palavra do Senhor e sendo a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, andando em comunhão com Ele. Então, irmãos, iremos aqui para o segundo tópico da lição, que nos fala sobre Cristo e o relacionamento com a igreja. Então, nós iremos aprender aqui como era o relacionamento, né, de Cristo, do nosso Senhor Jesus, com a sua igreja. Primeiro, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, onde simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Está lá em João capítulo 15, versículo 3. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor Jesus. Então, irmãos, primeiro relacionamento daqui de Cristo com a igreja. Não tem como ter um relacionamento com Deus sem ter santificação. Não tem como ter relacionamento com o Senhor sem ter uma pureza. Glória a Deus. Então, para que nós venhamos ter esse relacionamento com Cristo, é preciso que nós andemos em santidade. A Bíblia diz que se nós não andarmos em santidade, nós não tem como vermos ao Senhor Jesus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A palavra do Senhor também vai dizer: sede santo, como santo é o Senhor. Sede santo em toda a vossa maneira de ser. Então aqui Paulo, ele vai ensinar que Cristo, né, morreu na cruz do Calvário por nós, por mim e por você. Mas para isso que nós venhamos ter santificação, né, que nós venhamos ter passado pelo processo da regeneração, onde aqui vai falar também sobre a lavagem de água pela palavra. Que expressão é essa? Essa expressão aqui simboliza que a palavra de Deus opera uma limpeza espiritual. Quando ele diz aqui lavagem de água pela palavra, não está falando da lavagem física, né, humana, mas aqui ele está falando sobre algo espiritual, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos pelo processo da regeneração, nós passamos pelo processo da justificação. Glória a Deus, nós passamos por todo esse processo, né, para que o Senhor ele venha nos lapidar, para que o Senhor ele venha nos ensinar, para que o Senhor ele venha trazer uma nova vida para as nossas vidas. Então aqui é um processo que o ser humano, que o homem passa diante de Deus, para que a sua vida venha a ser purificada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Então temos aqui também o segundo subtópico, a igreja de Cristo e o relacionamento, né? A igreja do Senhor e o seu relacionamento com Cristo. Segundo subtópico, gloriosa e irrepreensível. Então a igreja também, para ter comunhão com Cristo, para ter esse relacionamento com Cristo, precisa também andar irrepreensível, né? Ser irrepreensível. Aí diz aqui o texto: a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, né? Sem mancha, sem sujeira, sem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então nós vemos aqui, Paulo ele vai tratar sobre os deveres domésticos, onde Cristo, ele vai falar através da sua palavra que a igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro. E essa igreja, para ela estar gloriosa, elas têm que estar numa vida irrepreensível, uma vida de santidade a Deus, uma vida de comunhão, uma vida de renúncia, uma vida que não venha ter mácula, que não venha ter mancha. Essa a verdadeira igreja de Cristo, do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, também falando em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, vai falar sobre a igreja de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse 21, 2 e 9. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. 2 Tessalonicenses 2,13. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Aqui a igreja vai estar no seu estado espiritual, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Aqui a igreja, neste momento, onde vai falar em Apocalipse, aqui a igreja já vai estar preparada para se encontrar com o noivo. Então nós vemos aqui, significa, a igreja sem ruga, significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual, vestida nesse grau de pureza. Somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Então, que vestes são essas? Que veste é essa que estará adornada para com Cristo? Essa veste a qual ele vai falar aqui é a igreja pronta, a igreja aqui preparada para esta festa nupcial, para esse encontro com o noivo. Então, neste momento, a igreja tem que estar totalmente pura, sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha, sem nenhum tipo de pecado. Aqui a igreja ela estará preparada para encontrar com o noivo. E aqui ele vai nos alertar o seguinte, que a igreja de Cristo só terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro se ela estiver santa e imaculada, se ela estiver sem pecado, se ela estiver, aleluia, glória a Deus, pura diante de Deus. Então, aqui Cristo está advertindo que não será possível entrar nas bodas espirituais, nas bodas de Cristo, sem a devida veste nupcial. Podemos ver isso aí em Mateus, para nós concluirmos o nosso raciocínio. Mateus, capítulo 22, versículo do 11 ao 13. Vamos ler esse texto em nome de Jesus. Mateus, capítulo 22, versículo do 11 ao 13, que diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, e lavai-os e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Então esse texto aqui vai falar, quando ele fala nesse homem aqui, ele está falando
das pessoas, daquelas pessoas que não estavam preparadas, não estavam com a sua veste nupcial, né, preparadas. Podemos também aqui citar, né, as 10 virgens, perdão, as 10 moças, né, 5 virgens, 5 loucas. Então nós vemos que o noivo veio para buscar aquelas mulheres e 5 eram loucas, estavam com a sua lamparina apagadas, mas 5 eram prudentes e assim puderam entrar e ceiar com o noivo. E aquelas que estavam com seu azeite, né, apagado, com a sua lamparina apagado, ficaram atemorizadas, ficaram aperreadas porque não pôde entrar com Cristo para as bodas do Cordeiro. Então, nas nossas vidas não é diferente, irmãos. Que a igreja do Senhor dos últimos dias vem estar preparada. E a igreja de Cristo vem estar preparada para se encontrar com o Senhor nosso Deus. Porque será num piscar de olhos e a qualquer momento estaremos com Ele nas mansões celestiais. Terceiro e último tópico, as armas da igreja do Deus vivo. Primeiro, o zelo pela verdade. Né? O que é ter o zelo pela verdade? O que é zelo? É você zelar. O que é zelar? É você cuidar. Né? É você ali guardar. Então o zelo pela verdade nada mais é, aqui vai falar sobre a igreja de Cristo, nós como igreja, é manter, né, a palavra da verdade, é se manter firme, mesmo nas adversidades, mesmo tendo influência do inimigo em nossas vidas, mesmo o inimigo se levantando contra as nossas vidas, mas a gente manter o zelo da verdade, manter a palavra do Senhor fiel, manter a chama acesa em nossos corações e não negar o nome de Cristo. Então nós vemos aqui que tudo isso que tem acontecido, né, nós sabemos que é cumprimento da palavra do Senhor. Então a igreja de Cristo tem que manter o foco, tem que ser firme, tem que fazer como Paulo, como os heróis da fé, como os patriarcas, como todos aqueles, né, que morreram por amor de Cristo, mas continuaram na palavra da verdade. Glória a Deus. Nós sabemos que não é fácil. O Senhor não disse que ia ser fácil. O Senhor falou em sua palavra que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então, receba ânimo neste momento. Guarde a palavra do Senhor. Faça como fez Timóteo, como fez Paulo, como fez todos os servos que Deus levantou, que guardou a palavra do Senhor, foi fiel até o fim. E que nós venhamos estar vigilantes, pois a Bíblia nos diz, orai e vigiai, vigiai e orai. Então que nós venhamos estar vigilantes e também em oração, para que Deus ele possa estar nos guardando e a gente estar se livrando da aparência do mal e guardando, tendo o cuidado com a palavra do Senhor. Segundo subtópico, o ensino da verdade, vai nos dizer o seguinte, que Deus constituiu líderes para o seu aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar, 1 Timóteo 3,2. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Então aqui vai falar sobre o ensino da verdade, sobre o ensino da palavra, que aquele obreiro, aquele líder tem que estar apto para ensinar. O obreiro tem que estar pronto para pregar a palavra do Senhor, ensinar a sã doutrina e dar testemunho. Então, nós vemos aqui, tem algo aqui muito importante que o comentarista deixou, falando sobre Martinho Lutero, vai dizer assim, não por acaso na tese 54, Lutero ensinou que defendemos a palavra de Deus, quando no sermão não há tempo para o estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar as suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecado. Então aqui há uma palavra de orientação
onde nós, né, devenhamos, né, defender a palavra de Deus, pregar a palavra do Senhor como ela é, dentro da sã doutrina, né? Quando o pregador, o cristão, que muitas das vezes não prega dentro da palavra, né? Aí ele está se apostatando da fé, ele está pregando heresias, né? Então tem que ter muito cuidado, né? O obreiro, o líder da casa do Senhor, né? Se Deus te deu o dom da palavra, pregue dentro da palavra, né? Não invente coisas, pesquise, né? E leia o texto, se prepare, peça a Deus discernimento, sabedoria, e Deus assim vai lhe conceder. Então é muito importante que o pregador ele venha trazer uma mensagem que a igreja possa entender o texto, né? E falar tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração através da palavra. Finalizando aqui, nós vemos aqui o zelo e o ensino pela verdade são duas das principais armas da igreja do Deus vivo. Então, as duas principais armas é o zelo, né, que é o cuidado, e também o ensino da palavra do Senhor. Então, o crente, a igreja de Cristo, tem que ter o zelo pela palavra, o cuidado, guardar a palavra, né, e também ensinar a palavra, pregar a palavra da maneira que ela é, pregando assim com verdade. Conclusão: diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios 16, 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João 8, 36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Estão querendo ressignificar a palavra do Senhor. Estão querendo dizer que a Bíblia, né, já não serve mais, que a Bíblia é muito antiga. Isso é mentira do diabo, né? Isso é mentira de Satanás, né? A palavra do Senhor, ela sempre será a palavra do Senhor. A Bíblia sempre e foi a palavra de Deus e vai continuar sendo, pois o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós vemos que a palavra do Senhor ela não pode ser ressignificada, não pode ser modificada, porque a palavra do Senhor não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, foi, podemos dizer assim, inspirada por Deus, né? Onde aproximadamente 40 autores escreveram a palavra do Senhor. Então, para concluirmos aqui, portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Então, que Deus abençoe a todos e mantenhamos firmes na fé, né, tendo zelo, tendo cuidado da palavra do Senhor e ensinando a palavra do Senhor, né, com verdade, e fazendo a diferença neste mundo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.